Nessa noite, nós queremos dar continuidade, então, a essa série que nós iniciamos na semana passada. Na verdade, nesse final de ano, a gente quer falar muito sobre esse discípulo tão amado, esse discípulo do amor, o apóstolo João. Desde a semana passada, a gente tem falado sobre ele, o pastor Rafael falou sobre o Evangelho de João. E João, ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. O Evangelho, as 3 cartas, que nós vamos ainda hoje falar sobre a primeira carta, semana que vem, na outra, as 2 outras. E aí no mês de dezembro nós continuaremos falando sobre João, mas aí a partir do Apocalipse. Então, a mensagem de dezembro, caminhando também para o Natal, será a partir de Apocalipse. Eu quero que você crie muita expectativa no seu coração, porque vai ser bom demais. Mas hoje, então, a gente quer dar uma olhada para esse apóstolo, o discípulo do amor, a partir da sua primeira carta que ele escreve a uma igreja, provavelmente em Éfeso ou na região de Éfeso. E essa semana, eu estava conversando com o Rafa sobre a mensagem de domingo, e eu falei para ele que, para mim, a sensação é que Deus mudou João aos poucos. Rafa falou sobre nós não lembrarmos tanto do João, o filho do trovão, que Jesus apelidou ele. Da gente não lembrar tanto que João pediu para estar à direita de Jesus na glória, de que ele queria que fogo do céu caísse sobre aquelas pessoas que não aceitaram Jesus em Samaria. Nós não lembramos tanto disso, mas nós lembramos de João como discípulo amado, discípulo do amor, porque, na minha opinião, talvez Deus foi transformando João aos poucos. Diferente de Pedro, que era um cara mais altos e baixos. Tem uma passagem em Mateus que Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas estão falando que eu sou e quem vocês dizem que eu sou, e Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus elogia essa afirmação, e 10 minutos depois Pedro fala uma besteira tão grande que Jesus fala assim: ô Satanás, sai daqui. Então a gente tem esse Pedro que parece inconstante, que fala para Jesus: eu não vou te negar. Logo ali adiante, nega Jesus. Então, esse Pedro que parece, eu brinquei de manhã hoje no culto, parece quinta-feira dessa semana em Jaraguá. Não foi assim? Chuvarada de manhã. De tarde, eu queria pegar praia. Um solão. Esse negócio inconstante. Então, Pedro é assim, me dá essa sensação. E João não. João parece aquela tempestade que vai passando aos poucos. Deus vai trabalhando na vida de João aos poucos. Não foi da noite para o dia que João foi transformado. E eu estou dizendo isso porque a primeira carta de João ajuda a gente a afirmar isso. Na sua primeira carta, ele demonstra que essa transformação é aos poucos. Porque se no Evangelho de João, o propósito dele era mostrar que Jesus era Deus, ele veio para nos salvar. O Rafa falou isso também semana passada. Capítulo 20, versículo 31, ele diz: escrevi para que creiam em Jesus e sejam salvos. Se no Evangelho esse era o propósito, na carta, João escreve para que os salvos permaneçam firmes e na certeza da salvação. Porque Deus estava trabalhando na vida deles. Assim como Deus estava e trabalhou na vida de João. Então, a carta tem esse propósito, falar para aqueles que creem, para os cristãos: ei, permaneçam firmes, eu estou trabalhando na vida de vocês. Eu lembro quando eu me mudei para Belo Horizonte em 2014, e aí uma das coisas que mais eu via em BH era uma placa assim: estamos em obras. Por quê? Tinha a Copa do Mundo, então estamos em obras para a Copa. Até hoje ainda estão em obras para a Copa lá, né? Mas eu lembro que eu pensei assim: eu queria uma placa dessas para colar no meu peito. E eu gostei dessa imagem, dessa placa que diz assim: estamos em obras. Desculpa aí pelo transtorno. Eu queria uma placa dessas para andar com ela pendurada assim: ei, desculpa aí, mas eu estou em obras. Foi mal pelo transtorno na sua vida? Sabe, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus trabalhou na vida de João. Muitas vezes eu olhava para testemunhos tão impactantes de pessoas que viviam uma vida tão perdida
E Deus resgatou elas de lugares tão obscuros e aquele testemunho tão incrível de como Deus mudou radicalmente. E eu olhava, poxa vida, eu cresci na igreja e não tem essa história para contar. Talvez você que está aqui também pensa como eu pensava. Talvez você também tenha essa história que você não vê talvez uma mudança radical, talvez como a gente vê em Pedro. Mas saiba que Deus está trabalhando na sua vida. Porque foi assim que Ele fez com João. Assim Ele fez e tem feito na minha vida. Deus está trabalhando aos poucos nas nossas vidas. Então, se no Evangelho de João, a mensagem é: eis Jesus, aquela figura que o Rafa trouxe, abram-se as cortinas da eternidade, eis o amor que se fez carne, eis a salvação de vocês. Em 1 João a mensagem é: permaneçam nesse amor. Permaneçam nesse amor. Este amor está trabalhando na vida de vocês. Deus está trabalhando no seu coração. Nós oramos e cantamos: dá-me um coração igual ao teu. Ele está fazendo isso. Talvez não vai ser um transplante, mas é aos poucos. Deus está trabalhando no seu coração. Fiquem firmes. João escreve na sua carta dizendo: fiquem firmes. A salvação não é uma hipótese, é uma realidade. E aí ele fala: vivam a salvação. Ela precisa se manifestar na vida diária de vocês. O amor não é somente um conceito abstrato. O amor não é uma teoria. O amor, ele é realidade, ele é concreto. A mensagem de 1 João é essa. Porque esse era um problema que aquela igreja que João escreve essa carta estava tendo. Havia um grupo, e João escreve essa carta justamente para combater esse grupo que havia dentro da igreja. Eram chamados os gnósticos. E esse grupo, ele afirmava algumas coisas. Eles falavam que a fé e o amor poderia ser somente subjetivo. Eles falavam coisas como: Jesus não era Deus. Ele era apenas um ser com uma mente divina. Eles falavam assim: a gente pode pecar, porque importa é a gente saber que Deus é amor. Peque à vontade, viva de qualquer jeito. O importante é a gente saber: Deus é amor. Eles falavam: a gente não precisa cuidar uns dos outros, a gente não precisa cuidar dos necessitados. As coisas materiais não importam tanto, importa saber que Deus nos ama. Havia um grupo na igreja afirmando essas coisas, falando sobre isso, dizendo que o amor era só algo teórico, algo que a gente precisava conhecer no nosso intelecto e não precisava ser colocado na nossa prática. Aí você fala: poxa, isso era daquela época. Será? Nós não vemos afirmações como essa hoje em dia? De pessoas, talvez não afirmando, mas na prática a gente vê gente que olha para o amor e pensa que é somente uma coisa tão distante, achando que o amor somente é um conceito, algo subjetivo, ou até mesmo, o amor é algo relativo. Quer ver um exemplo? Pega qualquer música sertaneja para você ver se o amor não está sendo relativizado. Aí eu peguei uma, das Patroa. Olha o que diz essa letra: dizer também que eu te amo, mas eu gosto é de outra. No fim, quem sofre é o coração, que perde o verdadeiro amor. Música Coração Bandido. As Patroas. Você já ouviu, né? Olha o que um sertanejo atual está falando. Eu te amo, mas eu gosto é de outra. Quem está perdendo com isso é o verdadeiro amor. Aí eu pergunto: verdadeiro amor? Que amor é esse? Que diz que ama, mas gosta de outra? Que amor é esse que a gente fala assim, que dure eternamente até que acabe? Que trata os outros como objeto? Que amor é esse que diz que ama, mas engana? Que amor é esse que fala assim: tamo junto, mas na primeira oportunidade vira as costas e não está junto? E aí eu pergunto para a gente como igreja: que amor é esse que a gente canta, que a gente prega, mas que não transforma as nossas vidas? Nós cantamos hoje sobre esse amor.
dá-me um coração igual ao teu. Bondade e misericórdia me seguirão. Nós cantamos, nós ouvimos cada domingo aqui sobre o amor de Deus. Nós ouvimos a mensagem, talvez nos emocionamos, talvez saímos daqui abastecidos por esse amor. E que bom por isso, mas a pergunta é, o que esse amor tem mudado na sua vida? Como esse amor tem sido real no seu cotidiano, e não apenas um conceito que eu canto, um conceito que eu ouço uma mensagem que abastece e enche o meu coração. Nós precisamos ouvir essa mensagem desse amor. Só que o que João está dizendo na sua carta é, agora isso precisa ir para a prática. Como esse amor tem sido real na sua vida? Se eu mentia, eu não vou mais mentir. Se eu tratava mal as pessoas, eu não vou mais tratar mal as pessoas. Se eu era egoísta e pensava somente em mim mesmo, eu passo a amar mais o próximo e me importar mais com as pessoas. João escreve a sua carta justamente para mostrar que o verdadeiro amor é algo real, concreto e transforma as nossas vidas, transforma as nossas fraquezas em força. João escreve para mostrar que se nós conhecemos o amor, nós devemos andar na luz e amar pessoas. Tem 2 assuntos na carta. Ande na luz e ame o próximo. Ande na luz e ame pessoas. João disse que se a gente permanece no amor, nós vamos andar na luz. Olha o que ele fala ao longo dos versículos. O capítulo 1, versículo 6. Se estamos na luz, não devemos viver nas trevas. O versículo 9. Confessem os seus pecados. O capítulo 2, versículo 4. Obedeçam aos mandamentos. O versículo 6. Vivam como ele viveu. Capítulo 2,15, não amem o mundo. O 2,26, não sejam enganados pelos falsos mestres. E o 5,21, afastem-se dos ídolos. E em 1 João 3,6 ele diz, quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Olha o que João está falando. Quem permanece nele não continua a pecar. Lembra que aqueles heréticos, aqueles gnósticos que estavam lá infiltrados no meio da igreja, estavam falando, não, você pode continuar pecando, importa é você saber que Deus te ama. João está falando, não. Se nós conhecemos a Ele, nós não podemos continuar a pecar. Se a gente permanece nele, nós não podemos continuar no pecado. Quer dizer então que agora eu tenho que ser santo e perfeito e não errar? Não. O que João está falando é que nós não vivemos na prática do pecado. Se a gente vacilar, a gente tem um advogado fiel, a gente vai pedir perdão, ele vai nos perdoar. Mas o arrependimento é uma forte convicção de não voltar no mesmo erro. Quem continua a pecar não conhece, não entende quem ele é. A nossa salvação não está condicionada a isso, a se pecarmos ou não. É pela fé, é graça. Mas se nós formos salvos, se a gente foi alcançado pelo amor, a gente não quer permanecer no pecado. Tem uma frase, eu acho ela boa demais, mas perigosa. É a frase de Agostinho de Hipona, um dos teólogos, pais da igreja, que ele diz assim, ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus e faça o que você quiser. Aí você pensa, beleza, então é só conhecer o amor. Ele está reforçando o que aqueles caras falavam. Só conhecer o amor, eu posso fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Mas sabe, a primeira sentença dessa frase condiciona a segunda. Se eu amo a Deus, eu não vou querer fazer o que fere o coração dele. Se eu amo a Deus, eu não vou falar, eu gosto de outro. Igual a música das patroas. Se eu amo a Deus, eu vou lutar com todas as minhas forças para não pecar. Porque eu amo a Deus. Porque o amor me encontrou. Porque eu sou um filho amado de Deus. Ande na luz, não nas trevas, João diz. Mas ele também fala que se a gente permanece no amor, nós devemos amar o próximo. E João é provocante na sua carta. Ele fala assim, como a gente pode dizer que ama a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê?
Sabe, se no Evangelho que nos foi apresentado semana passada, se no Evangelho de João, a mensagem é que o amor encarnou em Jesus, na primeira carta, João está dizendo, o amor palpável de Deus somos nós. Olha que forte isso. Se no Evangelho, João está dizendo, Jesus é o amor encarnado de Deus, na primeira carta ele fala, o amor palpável que as pessoas podem tocar, sentir e conhecer, é a igreja quando nós amamos uns aos outros. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Você quer experimentar o amor de Deus de forma plena? Ame seu próximo. Ame uns aos outros. A nossa geração é uma geração muito individualista. Só quer experiências pessoais. A gente quer só o meu Deus pessoal. A gente só quer o vinde a mim, mas a gente não quer se doar pelo próximo. Eu lembro que quando eu estava estudando teologia, eu fiz um trabalho. E a ideia era estudar um pouco das músicas atuais do cenário cristão. E aí uma conclusão que nós chegamos foi que as músicas mais antigas, elas falavam muito mais em nós te adoramos, nós te louvamos, nós te entregamos. E as músicas mais atuais, elas mudam o nós para o eu te louvo, eu te adoro. E não tem problema a gente ter uma devoção muito mais pessoal, a gente louvar e adorar a Deus de uma forma muito mais pessoal. Está tudo certo. Só que isso talvez reflete uma cultura que pensa muito mais no meu Deus pessoal e esquece que nosso Deus é comunitário, que ensinou a gente a orar o Pai nosso, que o pão é nosso, venha a nós o reino, não a mim, não o meu Pai, não o meu pão, é nosso. Óbvio que a nossa experiência pessoal com Deus precisa ser valorizada. Deus se revela de forma pessoal com a gente. A salvação, ela é individual, mas ela me leva a viver no corpo e me leva a viver no coletivo, onde eu preciso amar pessoas. Quer ver um teste da nossa individualidade e talvez do nosso egoísmo? Quem aqui conhece de cor o versículo de João 3,16? Levanta a mão. Vamos repetir junto? De cor, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Muito bem. E agora, vamos falar de cor. 1 João 3,16. Nisto... Pô, não vale eu colocar no slide aí não, Mateus. Aí você me quebra. Alguém sabia de cor 1 João 3,16? Mas olha o que diz. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Pelos irmãos. A gente decora João 3,16, que fala que Deus me amou tanto que Ele me deu o que eu precisava, a minha salvação, Ele me deu Jesus, e glória a Deus por isso. Mas, 1 João nos lembra que esse amor de Deus me leva a amar o próximo. A gente só decora o que é o vinde a mim. O que só tem o que eu recebo, mas aquilo que eu tenho que doar, a gente não sabe de cor. A gente não lembra de decorar, a gente talvez não dá tão importância. Olha só, João 3,16 e 1 João 3,16. Você está disposto a dar a sua vida pelos irmãos? E eu não estou falando de morrer, não. Porque talvez morrer pelo irmão é fácil. Se eu ver alguém prestes a acertar ou dar um tiro na Ana, eu rapidinho, sem pensar, eu vou pular na frente. Talvez se por alguns de vocês também eu vou pular, não sei se todos. Principalmente os jovens da GIAP, acho que não, mas... mas eu pularia na frente, talvez eu não pensaria duas vezes.
Mas eu não estou falando de morrer, eu estou falando de viver pelo irmão, de dar o seu tempo, de dar os seus recursos, de dar o seu amor, de dar a sua vida. De dar a sua vida. Hoje, no final do culto pela manhã, depois o Silvio me procurou e falou assim: a sua mensagem tem a ver com um podcast que eu assisti essa semana. E eles falavam de uma teoria que dizia assim, que basta 8 minutos para a gente salvar alguém. Se a gente der o nosso tempo, der 8 minutos do nosso tempo para ouvir alguém, para ajudar alguém que tá mal, que não está bem, já é o suficiente para, levar a carga daquela pessoa, já aliviar aquela pessoa. Então, às vezes, dar a vida é dar 8 minutos de conversa, 8 minutos de ouvido para um irmão que precisa. Nós estamos dispostos a dar a nossa vida, ou talvez dar só 8 minutos pelo nosso irmão? Sabe onde é que a gente experimenta o amor de Deus? É na comunhão, é na igreja. Por isso que você está no lugar certo, com as pessoas certas nessa noite. Seu lugar hoje à noite não era na Schitzen, era aqui, na igreja. Você pode ir na Schitzen, tudo bem, mas hoje à noite, domingo, 19 horas, aqui. Você está no lugar certo, no melhor lugar, com as melhores pessoas. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Igreja não é feita de gente perfeita. Igreja é feita de gente que está aprendendo a amar e ser amado. Está aprendendo a perdoar e ser perdoado. Sabe quando Paulo fala em Gálatas que Deus ele não nos dá fardos maiores que a gente pode suportar. A gente gosta dessa palavra, a gente gosta desse versículo que fala: obrigado Deus, porque o Senhor não dá fardos maiores. Esse versículo está num contexto que ele diz assim: levai as cargas uns dos outros. Sabe por que Deus não dá fardo maior que a gente pode carregar? Porque Ele nos deu a igreja para carregar os nossos fardos. Ele nos deu pessoas para ajudar a caminhar. Se você está carregando fardo pesado, aqui tem um lugar de pessoas que podem te ajudar a carregar. Se você vê um irmão carregando um fardo pesado, ofereça seu ombro. Fala: eu quero ajudar a levar as suas cargas. E aí eu quero caminhar para o fim, citando uma frase que Agostinho de novo diz. Ele fala assim: o maior convite para amar é ter sido amado antes. O maior convite para amar é ter sido amado antes. João só pode ser o discípulo do amor, porque antes ele foi encontrado pelo amor de Deus. Você encontrou o amor na sua vida? Você já encontrou o amor de Deus na sua vida? Você está aqui nessa noite para ouvir que Ele te ama. Deus te ama demais. Você é muito especial para Ele. A prova disso é que Ele entregou o seu filho para morrer por você. João encontrou esse amor. Ou melhor, ele foi encontrado por esse amor. O maior convite para amar é ter sido amado antes. Não é fácil amar o irmão. Não é fácil andar na luz. Eu estou para dizer que, na verdade, é impossível andar na luz. E é impossível amar o irmão se a gente antes não foi amado por Deus. Se a gente não recebeu o novo coração dele, um coração igual ao dele, disposto a obedecer, sem esse novo coração, é impossível. Ontem na GIAP, o pastor Mário Ângelo de Joinville estava pregando sobre imitar a Cristo. E ele usou uma frase do Rick Warren que diz assim que imitarmos a conduta de Jesus, seguirmos os passos de Jesus, não é possível por imitação, somente por habitação. É só quando Ele habitar em nosso coração. Foi esse amor que João encontrou. O filho do trovão foi amado. E agora ele podia amar o próximo. E eu quero terminar lendo o que Jerônimo, um dos pais da igreja que era discípulo de João, escreveu sobre os últimos dias de João. João foi o único discípulo que morreu de velhice. E há um relato de Jerônimo sobre seus últimos dias. Ele escreve assim: permanecendo em Éfeso até uma idade avançada,
podendo ser transportado para a igreja apenas nos braços de seus discípulos, incapaz de pronunciar muitas palavras, João costumava dizer não muito mais do que: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por fim, os discípulos que ali estavam, cansados de ouvir sempre as mesmas palavras, perguntaram: Mestre, por que sempre dizes isto? É o mandamento do Senhor. Foi só digna a resposta. Se apenas isso for feito, será o suficiente. Aquele que começou a vida pedindo fogo do céu, ele terminou dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Se na semana passada a gente encerrou a mensagem dizendo que João é o discípulo que Jesus ama, assinado João. Hoje nós queremos terminar dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, assinado João. Aquele que sabia que era amado, aquele que sabia que era o discípulo amado, foi transformado de tal maneira que ele podia dizer repetidamente, e talvez só ter uma única frase no final da sua vida: filhinhos, amem uns aos outros. Afirmar que somos amados por Jesus, afirmar Ele me ama, e lembrar disso, não pode fazer eu guardar esse amor só para mim. Eu preciso compartilhar esse amor. Eu preciso amar o próximo. Precisa me levar a amar pessoas. Então, essa semana até um jovem me mostrou no celular ali o lembrete que o Rafa desafiou. Estava ali no despertador dele. Sou um discípulo amado, assinado João. Agora, o lembrete que eu quero que você coloque, anote no papel, anote na capa da sua Bíblia, ou coloque no seu celular também. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu desafio você essa semana a pensar sobre isso, a pensar como você tem amado pessoas, a lembrar talvez de pessoas e situações que você feriu e entristeceu, e se necessário fazer uma ligação, procurar alguém e pedir perdão e falar assim: me perdoa. Eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a perdoar, eu estou aprendendo a ser perdoado, eu estou aprendendo a ser amado. Nosso desafio como igreja é amar as pessoas. Não a partir do nosso coração, mas a partir do coração dele